Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa live da Classmaker Educação. Estamos aqui agora para bater um outro papo, assim, numa esfera diferente, com a Cláudia Lopes. A gente conversou bastante, né, sobre a neurociência, foi fantástica o assunto. Inclusive, esse final de semana nós comentamos sobre essa live. E aí pediram, Cláudia, para reiterar aquele convite de um churrasco com você, porque as pessoas querem muito você assim, Opa, do lado vamos lá. delas. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Já estamos aqui com o Alex, com a Cláudia. Eu vou fechar aqui a nossa agenda, só que antes de fechar a nossa agenda, eu queria dar um recado, um recado, enfim, assim, de uma ajuda de forma geral. Todo mundo sabe que eu sou muito engajada, né, nessa ação com os animais perdidos, enfim, resgate. E vai fazer, acho que já uns 2, 3 dias que eu estou vendo uma postagem de uma família que o carro foi roubado, se eu não me engano é um Renault, documentos, levaram tudo e o cachorrinho da família estava dentro. O nome do cachorro é Fubá. E um pessoal de São Bernardo do Campo, Jorge Salomão, acabou de fazer uma postagem. Só se eu estiver muito enganada, mas o cachorrinho me parece ser o Fubá. Então, assim, de repente, quem acabar vendo essa postagem, porque está em vários grupos, por favor, procure esse pessoal, porque agora eles estão divulgando, tá? É importante, o cachorrinho está bem cansado, mas pelas fotos, a gente não tem muito, assim, que duvidar que seja ele. Mas é sempre bom verificar, ok? E, de qualquer forma, se não for o Fubá, nós temos outros que, pela aparência dele, ou ele foi perdido, ou ele foi roubado, enfim, ou ele fugiu, não sei. Então é legal a gente prestar um pouquinho de atenção nisso, ok? Bom, vamos lá fechar nossa agenda, né, de setembro. Nós estamos com a nossa agenda de outubro, assim, gente, cheia, coisa muito interessante. Na verdade, já estamos fechando a nossa agenda de novembro já, tá, gente? Então imagina quanta coisa que está vindo por aí. É muita coisa, gente. Então vamos lá. No dia 16 de setembro, nós vamos estar aqui com a Roberta Guadanucci falando sobre os novos caminhos da educação bilíngue, ok? Temos aí normativas diferenciadas que chegaram, são novas, falando sobre o ensino bilíngue, e automaticamente isso daí acaba envolvendo o quê? O ensino superior, ok? No dia 21 de setembro, nós vamos estar aqui com o Sebastian Gerlich falando sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. Vai ser muito interessante, gente. Vai ser uma conversa bem bacana, a gente vai estar falando sobre, realmente, assim, são outras culturas, costumes diferentes do nosso, mas de que forma a gente passa a ter um contato com essas culturas e, veja, ela com a gente também, tá? O que é muito importante.
No dia 23 de setembro, nós vamos estar aqui com a doutora Elane de Sarno, e ela vai estar falando, né, fazendo jus ao mês do Setembro Amarelo, né, ela vai estar falando sobre um mês de prevenção ao suicídio. Então, ela vai estar dando indicativos, é interessante que a gente pode entrar com pergunta, tirar dúvida, falar como que a gente pode estar ajudando os nossos filhos, os nossos alunos, os colegas dos nossos filhos, enfim, como que a gente acaba vendo esses sinais, né? Como que tudo manda um sinal, como que a gente passa a ter um olhar diferenciado com isso. No dia 28 de setembro, nós vamos estar trazendo aquela live do Benê que vocês pediram, falando sobre educação inclusiva e a musicalidade. Ele está, assim, com vídeos fantásticos, vai estar mostrando alguns alunos dele, tá? Enfim, como que eles se desenvolveram, como que eles evoluíram, como que eles acabaram sendo incluídos nesse universo de uma forma bem bacana, de uma forma diferente. No dia 30 de setembro, nós vamos ter aqui a Marisol Melo Alves, e ela vai estar falando com a gente sobre a gestão de carreira, tá? Então, ela vai estar falando um pouquinho como que isso daí funciona. Ela já atua há muitos anos, né, na Microsoft, ela trabalha com microlearning, e vai ser, assim, uma live muito interessante quando a gente tem que pensar no nosso dia a dia e o que a gente quer buscar ali na frente, ok? Em outubro, no dia 7 de outubro, o João vai voltar com a terceira e a última parte sobre o uso de ferramentas virtuais na educação. Ficou faltando um dos temas, tá? A gente abordou bastante, a gente falou bastante, só que ficou faltando uma parte, né, desse conteúdo. Só que, veja, nós não paramos no meio, nós finalizamos em uma das ferramentas, então nós tínhamos outra para ver, então não deu tempo. Então, nessa live, tá? Ok? Jogo da Velha 3, nossa terceira live, terceira e a última dessa sequência, nós vamos estar falando de uma nova ferramenta com começo, meio e fim. Como que vocês podem trabalhar todas essas aplicações novamente, falando justamente sobre como que você consegue atualizar essas ferramentas, unir os dados, criar esses pacotes de dados que são tão importantes quando a gente fala sobre produtos diversos da Microsoft ou do Google Education. Porque a Microsoft tem uma plataforma que também conversa com o Google Education, tá? Que fala, ela trabalha justamente com análise de dados, ela tem um pouquinho de B2B. Então, é interessante esse tipo de assunto. No dia 9 de outubro, eu vou estar conversando com vocês sobre cultura maker na educação. Vou fazer uma live com vocês. Na verdade, eu já fiz Educação 4.0. Eu fiz uma live de cultura maker com a Roberta Guadanucci, que foi pelo Instagram. Então, assim, como nós estamos assim com pessoas bem diferentes daquela época para cá, tá? Isso daí foi em junho. Então, a gente vai estar trazendo justamente esse assunto, ok? No dia 12 de outubro, feriado, segunda-feira, nós vamos estar trazendo para vocês uma reprise da nossa live. Para a gente saber exatamente o que é interessante, a gente gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Que live que vocês gostariam? Então, nós vamos fazer assim uma votaçãozinha, coloco aí a live que vocês gostariam de ver, e aí o Alex ele vai fazer a escolha e nós vamos subir essa live para vocês. É uma reprise, ok? No dia 14 de outubro, nós vamos ter uma live com... falando com a Elis, né? Com o Elis, desculpa. O nome dele é bem diferente, é Elis Merlin. Gente, o Alex ele traz umas pessoas assim, com nomes exóticos, gente. Os nomes que o Alex traz são todos Ele exóticos. É um mago. É um mago, gente. Tanto é que quando ele falou Elis Merlin, eu falei assim para ele, eu falei, meu Deus, né? Esse nome ele assim nossa, gente, não sei. É fantástico, é uma coisa legal, uma coisa legal. E ele vai estar falando sobre as práticas de metodologias ativas, tá? Na educação. Muito interessante também, nós vamos estar comentando bastante coisa, vai valer muito a pena. No dia 19... Peraí. Não, no dia 19... Não, me enganei. No dia 21 de outubro, nós vamos estar com o Natan Rabinovich. Pessoal aí que é da nossa área, trabalha muito com gamificação, IoT, ok? Internet das coisas. O Natan aí tem muitos anos de trabalho lá no Espaço Samsung, que fica lá na USP. Então, nós vamos estar trazendo ele para falar um pouquinho sobre aprendizagem criativa na educação. Esse bate-papo com ele vai ser numa quarta-feira, ok? No dia 23 de outubro, nós vamos trazer aqui a professora doutora Ana de Grado, e nós estamos atendendo a pedidos. Pediram para que a Ana voltasse para que a gente falasse sobre o pensamento complexo de Edgar Morin.
Gente, é aquele assunto que assim, o pessoal que curte, que gosta de autopoiese, enfim, tudo como que faz, né? Como que acontece esse processo de aprendizagem quando a gente fala em teia do conhecimento, produtor e produto, falamos sobre Maturana e Varela. Então o pessoal falou, puxa, a gente gostaria muito de ouvir sobre o pensamento complexo de Morin. Então nós vamos trazer a Ana aqui, só que cai numa sexta-feira, tá, gente? Nossas lives são de segunda e quarta. Por isso que, na verdade, nós temos aí uma agenda que eu vou estar trazendo para vocês. Eu tenho aqui uma observação. No dia 19 de outubro, que nós conversamos, eu vou estar falando sobre como aplicar o RSV na educação. RSV são redes sociais virtuais, ok? Desculpem, estava marcado aqui na minha agenda, mas eu estava com o papel em cima, então não vi. Me perdoem. Então, nós vamos estar falando sobre RSV na educação. No dia 26 de outubro, nós vamos ter aqui o Adelson Mesquita, um profissional fantástico, gente, para falar sobre segurança da informação, tá? Quando a gente trata de informação mediática, de fake news, educação digital, enfim, a introdução dessa disciplina, né, dentro do nosso currículo a partir do ano que vem, é muito importante a gente se atentar como que a gente consegue proteger esses dados, como que nós, que somos professores, estamos trabalhando com os nossos alunos, como que nós fazemos para proteger aqueles dados para que a gente evite uma invasão. Então, nós vamos estar falando sobre a segurança cibernética na educação, ok? No dia 28 de outubro, nós vamos estar trazendo a doutora Elaine de Sarno novamente, e ela vai estar aqui conversando com a gente sobre mitos ou verdades sobre a esquizofrenia. Ela vai falar principalmente como que funciona esse trabalho dessas pessoas. São 3 assuntos diferentes que ela vai estar trazendo, tá? São 3 lives para cada mês. Então, nós estamos trazendo a primeira live, porque tem uma dessas lives que ela vai falar sobre Alzheimer, e a outra live, eu não lembro agora o nome que ela me falou, mas eu sei que uma é de esquizofrenia e a outra vai estar falando sobre Alzheimer, e tem a terceira, tá, dessa série. Então, eu estou com 2 delas já, mas essas datas vão ser marcadas. Agora, do dia 28 de outubro, nós já estamos com essa agenda fechada. Mitos ou verdades sobre esquizofrenia. No mês de novembro, no dia 18 de novembro, nós vamos ter aqui a Tânia Paz. Gente, olha os nomes que os nomes que as pessoas que o Alex me indica. Gente, olha, a Tânia Paz, né? Só de falar o nome dela a gente fala, gente, que coisa, né? E ela vai estar justamente no dia 18 de novembro, por quê? Ela vai falar sobre mulheres negras e a autoria na cybercultura. É um assunto extremamente pertinente. No dia 20 de novembro, nós temos aí o Dia da Consciência Negra. Então, a gente achou que esse assunto era um assunto pertinente para essa semana. E, para isso, a gente buscou ela, que é uma sumidade no assunto, trabalha com isso, fala sobre isso. Então, assim, é muito interessante a gente tratar desse assunto específico. Conforme as nossas agendas forem entrando, eu vou estar divulgando para vocês, ok? Bom, vou me apresentar rapidinho. Estou vendo que a gente está com bastante gente aí nova entrando na nossa live. Eu sou Carla Lukzik, eu sou diretora de projetos da Classmaker Educação. Tenho mais de 30 anos de experiência na área da educação, trabalhando com robótica, games e tecnologias educacionais. Tenho uma pós-graduação em tecnologias educacionais, tenho um mestrado pela PUC, no programa chamado TID, que são Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Atualmente sou doutoranda no mesmo programa da PUC, tá? Ou seja, na mesma área, no mesmo guarda-chuva da área, só que trabalhando especificamente com a pesquisa das escolas mais inovadoras do mundo e como que esses profissionais são achados, como que a gente compõe o currículo de um profissional desse e como que nós podemos trazer essa proposta. Em função disso, a Classmaker Educação, aliando juntamente com a pesquisa do Alex, nós estamos buscando essa formação para os professores. Nós queremos trazer coisas diferentes para o professor da nova era, ainda mais diante de tantas especificidades que surgiram, ok? Bom, Cláudia, muito boa noite, obrigada por você estar aqui com a gente hoje de novo. Alex, obrigada por você estar, gratidão a vocês dois. Vou passar para o Alex e aí a gente vai para a Cláudia. Cláudia, você vai ter que se apresentar novamente, tá? Porque Sim. tá com muita gente nova.
Então, é Tá. legal depois você bater um papinho com o pessoal. Alex, passa a nossa já agenda, por favor, dos cursos, que nem você sempre faz, para a gente poder fazer as divulgações, ok? Maravilha, Carla. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carla. Boa noite, Cláudia. É um prazer ter vocês duas aqui comigo mais uma vez nessa noite maravilhosa. Para você que vai assistir essa live aí depois, na madrugada, ou pela manhã, uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa madrugada. Enfim, um bom tudo para vocês aí. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa agenda, tá ok? De cursos da Classmaker que vai acontecer agora em novembro. Então, a gente já está com um curso de construção de mundos virtuais, envolvendo o Minecraft aí, utilizando esse software maravilhoso para construir mundos virtuais, rolando aí até o mês de setembro inteiro. Nós também estamos com o curso de redes sociais, que já está rolando aqui também com o pessoal. A galera do curso de redes sociais que estiver aí nos assistindo, dá um oi para a gente. Boa noite para vocês também. Em outubro, nós vamos começar a fazer nós vamos ter uma nova turma, tá, pessoal? Uma nova turma aí do curso de construção de mundos virtuais também. Então, você, educador, você, professor, que quer falar um pouquinho da linguagem que os seus alunos vêm falando ultimamente, que é essa linguagem dos games virtuais, entre em contato com a gente, faz o nosso curso de construção de mundos virtuais e aprenda como é fácil construir projetos a partir da utilização de games que os seus próprios alunos já utilizam no dia a dia aí deles. Além do curso de construção de mundos virtuais, nós também vamos ter o curso de criação, de aprendizagem criativa, que envolve criação, né, pessoal? Aprendizagem criativa com a Maria Parlato, que provavelmente vai começar na segunda semana, no máximo na terceira semana de outubro. Quem tiver interesse também já entre em contato com a gente, por gentileza, aí pelo Facebook, ou manda e-mail, acessa lá Classmaker Educação, www.classmaker.com.br, e entre em contato com a gente lá, e lá também no nosso site você consegue ver, tá, a ementa do site, ou seja, todas as informações relacionadas ao curso. Fora isso também, a gente vai ter o curso de musicalidade, a qual o Benê Moreno vai ministrar esse curso para a gente agora também no mês de outubro. Você também tem interesse, entre em contato com a gente também. O Benê até mandou uma mensagem para mim hoje, Carla, falando o seguinte, ó, Alex, quando você for falar do curso, não esquece de frisar o seguinte, a finalidade dele é mostrar para os professores como trabalhar estudando a música. Então, o professor, ele não precisa ser expert em música, ele não precisa trocar um instrumento, ele não precisa saber cantar, mas ele precisa saber como utilizar esse recurso ao seu favor. Essa arte, né, professora Cláudia? Uma arte maravilhosa que é a arte da música, para você poder utilizar aí na sua sala de aula, durante as suas aulas, e estimular os alunos cada vez mais a relaxar, a refletir e a utilizar a imaginação dele, criando novas músicas e aprendendo a utilizar o ritmo a favor da educação. Bom, Carla, também tem um curso de educação 4.0, a nova versão do curso de educação 4.0 que a gente ministrou em julho, e agora ele volta aí, é claro que a Carla já olhou, ainda continua olhando bastante coisa que foi falado no mês de julho, mas agora para o mês de novembro também, ela já está dando uma renovada aí, vendo o que está acontecendo. Alex, o seu sinal cortou, não sei se você está me ouvindo. Eu sou Alexandre Mesquita, para quem não me conhece. Alex, sou doutorando, mestre em tecnologias e design digital pela PUC São Paulo. Pode falar. Alex, cortou, o sinal falhou. Então a gente não ouviu o que você falou no final. Tá. Me fala a última. Você lembra a última frase que eu falei, Carla? Tá picotando a transmissão. Cortou não deu para ouvir, então a gente não sabe aonde que você parou, não sei em que. Você tinha falado do curso do Benê, a partir dali falhou a comunicação. Ela travou de novo. Ok. Gente, a internet hoje aqui está maravilhosa, daquele jeito. Bom, deve ser o calor, né? Que acaba influenciando nos raios. Mas vamos lá. Tá me escutando agora, Carla? Não, Oi? Tá picotando de novo. Travou novamente. Tá. Travou de novo. Gente, vamos fazer o seguinte, então.
vamos já passar para a professora Aí você Cláudia dá as e no mensagens no final eu final. repasso os recadinhos aí com a minha internet melhor. Isso, melhor. Isso, vamos fazer assim. A gente deixa as mensagens para o final, tá ok? Então vamos aproveitar porque a gente precisa aprender cada vez mais com essa professora maravilhosa que está aqui com a gente hoje, né? Ela já deu um show para a gente na semana passada e está aqui nessa semana novamente para dar continuidade a esse show de conhecimento. Professora Cláudia, boa noite, é com você. Oi, boa noite, Alex, boa noite, Carla. Eu não sei se a minha internet está muito melhor que a sua, porque hoje está uma ventania, né, aqui, então vai chacoalhando todos os cabos, né? Mas, enfim, vamos lá. Bom, meu nome é Cláudia Lopes, e minha formação é em psicologia. Vou me apresentar rapidamente. Logo depois que eu fiz psicologia, eu tinha a intenção de trabalhar com algo relacionado ao sistema público, né? Eu queria fazer alguma coisa nessa área, e aí eu vou trabalhar na educação. E aí eu faço parte de uma equipe de orientação técnica na cidade de São Bernardo, no município de São Bernardo, como psicóloga, né? Psicóloga escolar. Dentro dessa área mesmo, né? O que eu até comentei da outra vez, que é meio raro, porque geralmente os psicólogos ou eles vêm da saúde e trabalham ali assim em parceria com a educação, ou então você tem professores de formação que fazem alguma seleção interna e vão trabalhar como psicólogos, enfim, né? É mais raro, a gente vai vendo que é mais difícil você ter profissionais concursados lá dentro de um departamento de orientação técnica na psicologia, né? Então, eu faço parte de um grupo assim e acompanho as escolas municipais da rede de São Bernardo, que é uma rede de educação infantil até Fundamental 1, principalmente com foco na inclusão escolar, né? Então, eu acompanho aí os alunos, converso com as equipes gestoras, converso com os professores, com as famílias, enfim, sobre como está esse processo de inclusão escolar, e também trabalho na formação de professores, formação de gestores, que são os que estão à frente desse trabalho nas escolas, né? E o tema de hoje, que é a cultura maker e a educação inclusiva, né, como eu estava conversando com vocês, é um tema que eu sou muito mais assim uma curiosa, né, uma aprendiz aí sobre esse tema, e me interessa principalmente por conta dessa questão da inovação na escola, né? E por quê? Né? Acho que isso tem a ver com a educação inclusiva, se a gente considerar a definição, né? O que é educação inclusiva. Então, sem querer me alongar muito aí na história da educação especial, da educação inclusiva, a gente tem esse movimento de educação inclusiva que começa a se fortalecer, somente depois da década de 1960, com aquele movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, estes grupos aí ditos minoritários começam a se organizar para reivindicar os seus direitos, né? Então, o grupo dos negros, das mulheres e as pessoas com deficiência, né, os homossexuais, enfim, essas ditas minorias, né, que não são minorias numéricas, mas são minorias em relação à garantia de direitos. Então, eles começam a se organizar, e aí para esse grupo das pessoas com deficiência, começa a haver essa reivindicação de direitos, né? E que é mais ou menos aquele mote: você é um cidadão, você paga impostos, você vive naquela cidade, você é submetido às mesmas leis, porém você não tem os mesmos acessos, né, que as demais pessoas. Em relação à educação, a gente tem um paradigma aí que começa com as escolas segregadas, né, as escolas especiais. Aliás, não começa com as escolas especiais, né, a escola especial é até um avanço em relação ao que se tinha anteriormente, que era a exclusão completa desse público das alternativas educacionais.
Então, e você chega nas escolas especiais por muita luta, inclusive dos pais, né, para que existam propostas educacionais para os seus filhos. E aí, com isso, a sociedade começa a aceitar a presença dessas pessoas. Eu digo aceitar porque não é ainda uma inclusão, né? Então, o que a gente chama aí dentro da história da educação especial como um momento da integração, que significa o quê? Se essa pessoa conseguir, por seu próprio mérito, ingressar numa instituição social ali, do jeito que ela então essa pessoa pode ficar e pode ali conviver em espaços às vezes mais ou menos segregados, né? Então sempre tem aquele exemplo lá de uma pessoa, se a pessoa tem uma deficiência física e não usa uma cadeira de rodas, e na frente da escola tem uma escadaria imensa, se ela conseguir dar um jeito de pular essa escadaria e conseguir frequentar a escola, então ela pode até frequentar a escola, né? Então, isso que a gente chama de integração. As pessoas podem estar presentes, mas desde que elas se adaptem a esses recursos. E a questão da inclusão, ela vira isso de cabeça para baixo, porque ela vai dizer o quê? Por mais que você tenha situações em que algumas pessoas possam se adaptar com alguns recursos a esses espaços sociais, você vai ter muitas situações onde isso não vai ser possível, né? Fica, então, se a gente coloca desse jeito, fica sempre a responsabilidade em cima das pessoas individualmente terem que fazer mudanças para participar da vida social. E, na verdade, isso deveria ser uma preocupação de toda a sociedade. Então, a sociedade que se organiza para que todos, independente das suas diferenças, possam participar. Então, aí o bom exemplo, né, dentro desse mesmo exemplo que eu estava falando, é a questão da rampa, por exemplo, né? Então, você pode ter uma escada, mas você também tem uma rampa de acesso. E outras pessoas com uma dificuldade de mobilidade, ou que usam uma cadeira de rodas, enfim, podem utilizar a rampa, e aí o acesso é garantido para todos, né? Dentro dessa ideia de educação inclusiva, então, como é que isso chega na escola, né? A escola da integração é aquela assim, olha, esse aqui é o nosso currículo, isso aqui é o que a gente aprende, o que a gente ensina aqui. Então, se você conseguir acompanhar a turma, se você conseguir ir no ritmo daquilo que as coisas são feitas, você pode ficar. Se você não conseguir, então, sinto muito, aqui não é o seu lugar. E a escola inclusiva também vem subverter isso aí, né? Então, qual é a proposta? A proposta é quais são as suas necessidades, né? Você é um aluno. Então, para a gente atender você como aluno, a gente tem que olhar as suas necessidades e procurar, então, oferecer o que a gente está trabalhando aqui, os nossos conteúdos, enfim, de uma maneira que você possa acessar. Então, pensando nessa definição, né, a gente vê que para isso funcionar, a escola tem que mudar. Isso é ponto pacífico, né? Acho que isso é uma coisa que eu aprendi aí nesses 20 anos trabalhando com esse assunto, acompanhando escola, discutindo aluno, enfim, é que você precisa ter uma mudança na forma como a escola está organizada. E quando você pensa, então, nessas alternativas que abrem a mente da escola, né, abrem a escola para outras possibilidades, como é a cultura maker, né, essas metodologias ativas, enfim, isso caminha na direção dessa maior abertura da escola, dessa flexibilização da escola, saindo daquele espaço, né, tradicional, fechado, onde você só acessa se você agir dentro daquela forma, para um outro tipo de pensamento, né, um outro tipo de dinâmica, um outro tipo de organização, que ela é mais fluida, e aí ela permite outros tipos de participação. Então, é por conta disso que eu fui lá estudar um pouquinho, tentar entender o que é a cultura maker, né? Porque ela é uma proposta em que você tira o professor do centro do processo de ensino e aprendizagem, e você coloca o aluno
nesse centro, né? Então, não é o professor e o que eu tenho que ensinar, estou aqui um 6º ano, em matemática vocês vão aprender isso, não, não é isso, né? São os alunos, e o trabalho tem que ser centrado na aprendizagem dos alunos, né? Então, daí eu acho que tem um paralelo interessante que vale a pena a gente discutir e conhecer melhor, né? Então, mais ou menos por aí. Maravilha, Cláudia. Eu tenho uma imagem que eu estou tentando compartilhar aqui com o pessoal, mas eu não estou conseguindo no momento. Deixa eu verificar aqui. Estou apertando aqui no... que fala justamente sobre essa questão, professora Cláudia, em relação à igualdade, em relação até mesmo dessa questão de você, às vezes, ter um deficiente físico, não consegue andar, precisa utilizar a cadeira de rodas, e você tem uma escadaria para conseguir ultrapassar aí essa barreira para poder acessar a sala de aula. Deixa eu ver se o Serguei me ajuda a mostrar, porque tem uma imagem que eu quero mostrar para vocês, pessoal, que ela ilustra muito essa questão, porque você acaba entrando, assim, todos têm os mesmos direitos iguais para todos, mas será que é o direito igual? Será que tudo tem que ser igual de fato para todo mundo? Porque para uma pessoa que tem deficiência, eu não posso utilizar uma escada para ela, se não se trata de um cadeirante, eu não posso utilizar uma escada para dar acesso a ele à sala de aula. Então, tem a questão da igualdade e também tem a questão da equidade. Então, o professor ele também tem que ter essa sensibilidade e, é claro, a direção da escola também precisa ter essa sensibilidade de relacionar. Espera aí que agora eu vou conseguir mostrar a imagem para vocês, que vai ilustrar muito essa fala da professora Cláudia. Ele liberou aqui para mim. Deixa eu ver. Pronto. Cadê aqui? Vocês conseguem visualizar? Está carregando. Está carregando? Gente, isso mesmo. E assim, essa imagem, ela traz, de fato, ela ilustra. O que a professora Cláudia acabou de falar para a gente, ela ilustra. E é engraçado, né? Aqui você vê a igualdade. E do outro lado você vê a equidade. Então, essa imagem, ela é bem... gera uma discussão. Ela é bem ilustrativa, porque a palavra igualdade, né, ela pressupõe que todos têm os mesmos direitos, têm que ter o mesmo acesso, né? Só que quando você fala igualdade, também as pessoas costumam entender que todos têm que ter coisas iguais, têm que ter recursos iguais, né? E a imagem, ela ilustra bem que recursos iguais não garantem o acesso. Então, a gente não tem que pensar no recurso, né? No caso, é o caixotinho, né? Então eu vou comprar um caixotinho para cada um e todo mundo vai ter acesso. Não, né? Porque nesse caso eu pensei no recurso isolado. O que eu tenho que pensar é na situação, né? No segundo quadrinho, é como se fosse uma situação de aprendizagem, né? Então, como é que eu vou criar uma situação de aprendizagem em que todos os meus alunos tenham acesso igual, né? É o acesso que é igual. O recurso, ele varia. Aquele que é mais alto não precisa, aquele do meio com 2 caixotinhos consegue assistir, aquele da ponta com a rampa, ele resolve o problema dele, né? Então, essa palavra igualdade, ela não tem que ser interpretada pelo recurso, e sim pelo direito, né? Que aí a palavra equidade traduz bem melhor esse conceito, né? Você falou uma questão importante também, Alex, que eu queria destacar, que é a questão das barreiras, né? A inclusão escolar, ela é uma questão de remoção de barreiras, né? É muito importante que a escola tenha isso claro, né? Pensar que tipo de barreira que os alunos com deficiência ou com alguma diferença significativa podem estar encontrando aqui dentro da escola para aprender. Eu não sei, não me lembro se eu comentei na live passada, mas se eu não comentei, né, acho que sempre vale comentar novamente.
essa questão o conceito de deficiência que a gente tem hoje, né? Que é um conceito que é de 2006, aí, que foi lançado na Convenção Internacional da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e que ele vai dizer o quê, né? O que é deficiência? A deficiência é o resultado de uma interação entre uma condição orgânica, limitações orgânicas de ordem físicas, né, orgânicas, uma interação dessas questões com o ambiente em que a pessoa vive, né? O que isso significa? Então, para eu saber se uma pessoa, o que é uma deficiência, não adianta eu olhar para a pessoa isoladamente. Você está numa cadeira de rodas, tem síndrome de Down, então isso aqui com certeza é uma deficiência. Esse é um conceito de deficiência que é um conceito ultrapassado. De acordo com a convenção, a gente tem que olhar qual que é a interação dessa pessoa com os recursos que ela tem no ambiente dela. E se esse ambiente pode oferecer mais ou menos barreiras para a interação dessa pessoa. Eu sempre brinco, né? Uma coisa é você nascer com uma deficiência física, aqui na Vila Ferreira, em São Bernardo, e outra coisa é você nascer na Suíça, né? Então, em um lugar, você vai ter que sair de casa 4 horas da manhã, você tem que esperar o ônibus adaptado passar, e tem que ter alguém que vai te dar uma mãozinha ali no ponto para botar a cadeira dentro do ônibus, e enfim, né? Você vai ter que sair da sua casa sempre 3, 4 horas antes para poder chegar no trabalho. E em outro lugar você tem acesso ao transporte público, uma ajuda para adquirir um veículo, enfim, né? Então, se a gente for comparar essas duas pessoas com deficiência física, nesses dois ambientes, elas são muito diferentes, né? A deficiência delas não é da mesma natureza, porque em uma ela tem barreiras que estão impedindo a participação dela plena naquela sociedade, e em outras não. Aquelas barreiras, são removidas por uma organização da sociedade, né? Então, o conceito de barreira na educação inclusiva, ele é muito importante, ele é um conceito fundamental, e é uma coisa que a escola tem sempre que se perguntar, né? Então, desde as coisas mais simples, né? Eu tenho um aluno surdo, e o professor dá aula de costas para ele. E aí, né? Como é que ele está acessando o conteúdo até coisas que são muito mais que passam mais despercebidas, que é o próprio acesso ao currículo, né? E aí eu acho que vem de novo, né, uma relação com o tema que a gente está discutindo, que às vezes não, infelizmente, é muito mais comum do que eu gostaria que fosse, a escola ainda tem uma organização extremamente tradicional. Você entra numa sala de aula para fazer uma observação, para conhecer, o que você vai ver? Você vai ver carteiras enfileiradas, né, organizadas assim, nas fileirinhas, de frente para uma lousa, coisas escritas na lousa, professor ali falando, dando uma aula expositiva, né? Infelizmente, com raríssimas exceções, é o cenário que a gente encontra. Uma coisa simples, por exemplo, colocar as cadeiras em U, né? Ao invés de pôr em fileirinha, você colocar em U. Difícil você chegar e ver uma situação dessa, que se você pensar, é uma adaptação muito simples, é mexer as cadeiras do chão, né? Mexer de lugar. E aí você ainda não tem esse tipo ainda é difícil ver isso. Então, com esse tipo de configuração, você vai criando uma barreira para os alunos que não respondem de uma maneira mais, vamos dizer, ortodoxa ou mais esperada, né, para esse tipo de organização, que é o quê? Aquele aluno que senta e que copia da lousa. Se ele sentar, se ele copiar da lousa, encher o caderno, mostrar o caderno lá todo cheio, então ele é um aluno legal, não vamos nos preocupar com ele, porque ele está indo bem. Agora, se alguma coisa der alguma encrenca nesse processo, ou ele não copia da lousa na mesma velocidade, ele não tem uma organização, não estou nem falando de deficiência, né? Estou falando de outras coisas. Ou seja, aquilo é uma barreira para ele, aquilo é uma barreira, e ele vai ficando para trás, né? Então, não cabe a esse aluno se autotransformar ali e virar um copiador de lousa eficiente para que ele consiga participar
da escola para que ele consiga aprender. Quem é que tem que se modificar aí? Quem tem que se modificar é a escola. Então, a filosofia, inclusive, ela fala que quem se modifica é o meio, não é a pessoa. Então, a escola tem que procurar estratégias mais inclusivas, estratégias que trabalham na remoção de barreiras, né? E por isso, então, essa ideia da cultura maker, né, de você ter estratégias que envolvam os alunos, que tenham um caráter lúdico, que tenham por exemplo, partam de algo que seja do interesse do aluno. O aluno ele quer construir uma coisa X, ou ele se interessou por tal assunto, e aí ele quer montar algo, um desafio, um projeto, alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso dá uma invertida no processo, né? Eu só ia comentar uma coisa, professora, que é o seguinte, eu estudei, eu tive a oportunidade, eu agradeço muito de ter estudado numa ONG em contraturno da escola. Então, pela manhã eu ia para a escola e à tarde eu ia para essa ONG, onde eu aprendia bastante coisas. E lá eles tinham um projeto que se chamava Estação Memória. A ONG se chama até Associação Obra do Berço. E eles tinham um projeto que foi criado, que se chamava Estação Memória, onde a gente se comunicava por cartas com idosos que frequentavam uma biblioteca ali em Pinheiros chamado Álvares Guerra. E a gente trocava cartas, só se correspondia por cartas com esse pessoal, que foi bem legal, porque acabou ajudando a gente em relação ao desenvolvimento da escrita nesse processo. E teve um dia que ele marcou de conhecer os idosos com os quais a gente se correspondia. E a gente foi lá e eles fizeram uma recepção para a gente muito legal quando a gente foi na biblioteca. Passado-se um tempo, foi o contrário, eles iriam visitar a gente. E aí que é a grande questão, eles têm as suas limitações, devido à idade, devido à locomoção, vários fatores, várias situações que impõem limitações. E lá na ONG, a gente tinha escada e tinha várias coisas assim que, na nossa visão, poderia ser um problema para eles se locomoverem, para fazer uma coisa ou outra, uma atividade. Só que o mais bacana é que as educadoras lá, elas jogaram o problema para cima das crianças, ou seja, elas jogaram assim no bom sentido. Elas trabalharam essa problemática com a gente e falaram assim, o que a gente vai fazer para quando os idosos chegarem aqui? Como a gente vai fazer essa recepção? Então, a gente fez todo o planejamento, desde o momento do almoço com eles, o momento das brincadeiras que a gente poderia ou não fazer com eles, o espaço físico, o que a gente ia ter que colocar de sinalização, cuidado com a escada, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, o meio realmente foi modificado para receber esses idosos, como você acabou de falar. E o mais engraçado é que as educadoras proporcionaram que a gente, quanto educandos, criasse um projetinho de recepção desses idosos. Então, você já viu aí uma aprendizagem baseada em projetos, por mais que não seja um projeto complexo, mas foi um projeto simples que ajudou a gente a se pôr no lugar do outro e pensar e como modificar ali o meio, que eu acredito que é o que, de fato, as escolas também precisam começar a realizar junto com os seus alunos, construir juntos. Só queria deixar esse depoimento aí. Nossa, acho muito legal você compartilhar isso, porque acho que dois aspectos, né, que eu queria ressaltar. Primeiro, assim, muitas vezes o professor, quando ele planeja o trabalho dele, ele tem que dar conta de tudo, né? Então, eu vou pôr um desafio para os meus alunos, que eles vão responder de 3 jeitos, quando eles fizerem A, eu falo B, quando fizer B, eu falo C, né? E, de fato, ele não tem o hábito, é difícil você ver, né, ele ter o hábito de jogar para os alunos nesse bom sentido. De fato, não é eu vou pensar antes em 3 coisas, eu vou compartilhar, vamos juntos aqui pensar, como vamos resolver, né? E é muito interessante porque muitas vezes vem coisas assim que surpreendem, né, os adultos, né? E a outra questão do trabalho com projetos, que eu acho muito interessante aí para essa área da inclusão, a própria área da deficiência intelectual, né, com que eu acabo me envolvendo mais, a questão
dos pensamentos não tradicionais, né? Aquela forma que os alunos têm de lidar com a construção de conhecimentos, que muitas vezes ela é diferente, você não consegue acompanhar o processo, não quer dizer que ele não exista, né? Quando você propõe uma situação que é mais aberta, você proporciona várias possibilidades de abordagem, né? Então, você pode ter um aluno ali com altas habilidades, que vai procurar, vamos fazer uma ponte pêncil aqui, aí eles vão acessar por ali e tal, né? Assim como você pode ter alunos que vejam, não, olha, se a gente der a mão para eles, eles vão... Então, um grupo de alunos motivado por um desafio vai poder solucionar de diversas maneiras um desafio, né? E o que, então, eu tenho que avaliar como professor? Que eu acho que é isso o que é o X da questão, né? O professor coloca uma tarefa para que os alunos respondam e existe a resposta certa. Então, ele espera que o aluno responda daquele jeito. Se a pessoa não responde daquele jeito, então ela fracassou na tarefa, né? Então, a forma de formular a tarefa, na minha visão, é que é o problema aí, né? O problema não é ele tem que chegar à conclusão ali que é preciso fazer um corrimão para os idosos, esta é a resposta certa. Não, a pergunta tem que ser, ele tem que fazer propostas que envolvam, primeiro, os recursos disponíveis, porque a gente não vai poder comprar nada, aquilo que ele conhece do nosso espaço, a segurança do idoso que vai se movimentar, e a comunidade. Você formula o objetivo de uma outra forma. E aí você observa os alunos. Então, aquele aluno que tem uma deficiência intelectual, que tem uma dificuldade, ele fez isso. Quando ele fez ali um desenho, quando ele falou pegou pela mão, ele estava com essa preocupação, ele atingiu, né? Então, ele não vai fazer a ponte ali, aquela coisa mais avançada, né? Mas ele vai atingir esse objetivo que é garantir o trânsito daqueles idosos ali no espaço. Então, é uma mudança na forma de você olhar a avaliação, uma mudança na forma de você olhar como você coloca objetivo e conteúdo para os alunos, né? Ela exige isso. E se você faz isso, obviamente você vai ter um ambiente muito mais inclusivo. E tudo aquilo que ajuda esse tipo de organização, né? Como essa cultura maker aí, isso é muito bem-vindo na escola, porque cria um espaço, uma organização em que os alunos não precisam fazer todos a mesma coisa ao mesmo tempo, do mesmo jeito, na mesma velocidade e com o mesmo produto, que infelizmente é o que a gente ainda vê muito, né? Sim. O legal é que você acabou de descrever agora, sabe o que, professora Cláudia? O design social. Uhum. Então, você acabou de falar sobre essa questão da preocupação do design social, que uma das falas é o seguinte, por exemplo, você está diante de um problema e não tem como colocar um corrimão, mas quais são os recursos que nós temos ali naquele momento para conseguir sanar esse problema? Então, de fato, teve momentos que a gente teve que pegar na mão do idoso para ajudar ele a descer a escada, olhar direitinho, ver todas as questões. Na mesma forma, é na escola. Se você tem pessoas que possuem deficiência física ou limitações também em relação, seja limitações psicológicas, enfim, ou não precisa estar relacionado apenas à questão física, porque muitas das vezes também você tem uma dificuldade psicológica que acaba refletindo na execução de certas ações. E aí você começa a trazer soluções, você não dá a solução, você instiga, de fato, esse design social. Então, não é porque eu preciso atravessar um rio que eu preciso construir uma ponte, mas como que eu posso atravessar esse rio aí de uma forma com que eu consiga manter a paisagem do lugar e, ao mesmo tempo, passe ali de uma forma que seja eficiente para todos. E aí a gente acaba entrando num design social,
Então, olha só quanta coisa legal a gente começa a trabalhar dentro da escola e muitas das vezes a gente não percebe que são elementos, é claro que eles existem na teoria, tem uns nomes específicos, mas muitas das vezes você está trabalhando com isso na sua escola e não sabe. E é importante você saber ter o conhecimento do que você trabalha dentro da sua escola. Você trabalha com a cultura make, e às vezes você não consegue perceber isso. Você está trabalhando com design social, e você também não percebe. Você trabalha com desenvolvimento mental, e muitas das vezes você está fazendo uma atividade, e você não consegue perceber que nessa atividade você está ajudando esse aluno a se desenvolver enquanto um ser social, enquanto um indivíduo que pertence a uma sociedade. Então, esse é um tema maravilhoso que a professora Cláudia trouxe hoje em relação a essa questão da inclusão, de fato, né? E qual que foi a experiência mais marcante, professora, que você vivenciou aí durante esse seu processo, essa sua curiosidade sobre esse tema? Assim, né, eu sou muito assim, entusiasta dessas coisas criativas na escola, né? E eu acho que esse é um caminho, né? A escola ficar mais aberta aí para esse funcionamento de projetos é um caminho para a escola se tornar mais acolhedora e admitir alunos, né, em diferentes configurações. Eu gosto muito, por exemplo, da questão eu acho que eu trabalho muito com atendimento educacional especializado, né, que é aquele um programa visando a remoção de barreiras para esses alunos com deficiência. E existem muitas experiências interessantes que são feitas através do atendimento educacional especializado e que acabam promovendo essa inclusão aí. A princípio, parece como uma coisa que é voltada só para um aluno, de uma maneira isolada, mas se ele tem como objetivo modificar ali a forma como a turma se relaciona, como o professor da sala comum se relaciona ali com a aprendizagem, ele acaba tendo muito mais benefícios, né? Vou dar assim exemplos, né? Tem um projeto que é super interessante, que é daquele site Diversa, né, do Instituto Rodrigo Mendes, que se chama Materiais Pedagógicos Acessíveis, né? E qual que é o objetivo do projeto? É construir materiais concretos, assim, né, tridimensionais, materiais de apoio às aulas, para apoiar ali o trabalho do professor, no auxílio às aulas. Nessas turmas existem alunos com deficiência, porém o objetivo não é que apenas esse aluno use o material. O objetivo é você construir o material para que na sala de aula o professor utilize uma estratégia mais lúdica, que é esse uso do material, e com isso vai ser bom para aquele aluno que tem uma deficiência, e também vai ser bom para o resto da turma, que vai poder trabalhar aquele conteúdo de uma forma muito mais lúdica, muito mais aberta, né? Então, eu acho que isso é uma experiência legal. Acho que a gente vem, né, de uma tradição na escola brasileira da presença da sucata, né? É muito comum na escola infantil, depois isso foi se perdendo um pouco, e aí tem algumas tentativas de você recuperar isso, né? Mas você proporcionar que as crianças construam coisas, por exemplo, trabalham com ideias da sua imaginação ou tentem resolver um problema colocado pelo professor a partir desses materiais mais desestruturados, que a gente chama, né? É uma caixa de pasta de dente, mas que pode virar um predinho, que pode virar um carrinho, enfim, né? Imaginação em longe. Exatamente, né? A imaginação. Eu só queria fazer uma correção aqui. Desculpa, fala. Desculpa, só para fazer a correção antes que a gente perca o fio.
Eu falei dificuldades psicológicas, mas na realidade são dificuldades cognitivas, gente. Desculpa, só para fazer uma correção. Pode continuar, professor, em relação à caixinha. Eu entendi, viu, Alex, o que você falou. Eu acho que você quis dizer nesse sentido, porque assim, a gente tem diversas questões, né, com os, acho que a gente lida com o ser humano e a gente lida com uma variedade de manifestações, né? Então você tem desde as questões que são assim mais de ordem cognitiva mesmo, que tem a ver com a deficiência intelectual, você tem a questão do autismo, que você tem uma criança que tem um comportamento que ele é diferente, e muitas vezes a gente não, a maior dificuldade nessas situações não é que a criança não aprende, mas muitas vezes ela aprende de um jeito que a gente não tem muitos instrumentos para avaliar, né? Isso eu já vi acontecer várias vezes. Então, por exemplo, tem lá o ensaio da festa junina, todo mundo dançando, aquela criança com autismo, ela está no ensaio, ela não dança, aí chega no dia de apresentar, ela vai lá e dança todos os passos exatamente como se tivesse, né, ela estava só ali, parecia que não estava nem prestando atenção, e de repente faz. Então, o que isso vai mostrando para a gente, né? Aquela história que eu falava na outra live, né? Não tem quem não aprenda, todo mundo aprende. A questão é que os caminhos que a pessoa constrói, muitas vezes você não sabe avaliar. Você tem lá um receptor de FM e a pessoa está mandando em AM, sei lá, em que ondas que ela está mandando. Você não consegue avaliar. Você não consegue, isso é uma situação que angustia muito a escola, porque a escola busca isso, né? Avaliar para poder intervir, enfim. Às vezes um aluno te coloca uma dificuldade para avaliar, mas o que não significa que ele não esteja aprendendo, né? Então, à medida que você abre a possibilidade de trabalho, fica muito mais fácil, ele se engajar numa situação que seja possível para ele, né? Às vezes, por exemplo, outras situações também que eu já vivi, alunos que acabam construindo um papel muito negativo na escola, né? Aquele aluno que faz bagunça, que não fica em lugar nenhum, que não fica na sala, que cria... e, de repente, o professor vai lá, o pessoal pensa, faz um projeto de teatro, alguma coisa assim, e ele vai viver lá o lobo mau, alguém. Então, de repente, através dessa proposta, ele está podendo até dar vazão aí para essa coisa, né, de ser o bad boy ali do pedaço, né, e ressignificar isso de uma outra maneira, através de uma proposta que é mais aberta, né? E que muitas vezes, se ele só tivesse que chegar, sentar, copiar a lousa, isso é muito mais difícil ele sustentar esse lugar, né? Esse lugar daquele aluno que faz tudo certinho. Às vezes o aluno não dá conta. Então você precisa ter um respiro, né? Precisa ter possibilidade de respirar. Acho que quando você estou pensando aqui no exemplo do asilo, né, que você falou lá, dos idosos que foram visitar. Acho que o desafio que se coloca é como você alia aquilo que você precisa fazer com seus alunos, a situação de aprendizagem que você precisa desenvolver, com estas propostas que são mais abertas. Essa é a dificuldade. Não é impossível, mas é mais difícil. É mais difícil porque a gente vive numa cultura que é muito tradicional. Ainda a nossa cultura escolar é muito tradicional. A gente não tem essa prática muito bem estabelecida. Então fica mais difícil. Mas o que não significa que não possa ser feito, ainda que seja de uma maneira parcial, né? Eu converso muito com os professores assim, você não precisa fazer um projeto o tempo todo, em todos os momentos, assim, mas se você conseguir desenvolver isso, 15 minutos num dia, ou criar uma atividade em que naquele começo, no meio, todos se envolvam, você vai criando espaços na sua rotina para poder experimentar uma outra forma, né?
de articulação e de aprendizagem. Acho que isso, então, vai fazendo a diferença, porque muitas vezes não se valoriza o tipo de aprendizagem que uma situação mais desestruturada, que eu estou chamando assim, né, oferece, né? Por exemplo, aquilo que o aluno tem que mobilizar como planejamento para dar conta de uma situação dessas, de uma visita num espaço, do ponto de vista cognitivo, é uma tarefa altamente complexa, desculpa, e que muitas vezes ela fica, não se dá devida importância, né? No caso da deficiência intelectual, né, só para exemplificar, muitas vezes o professor não sabe o que fazer com aquele aluno. Então ele fala, eu vou começar do começo, vou começar das formas geométricas, vou ensinar cor, vou ensinar formas geométricas. Só que os conceitos de forma geométrica e de cor são conceitos altamente abstratos, né? Você está destacando de um objeto concreto uma determinada característica, a cor. Se eu chego para você e falo, o que é isso? Né? Que cor é essa? A criança olha e fala, é uma caneta, né? Falando, mas eu não quero caneta, eu quero a cor, eu quero a cor. Então, às vezes o professor acha que está facilitando a vida do aluno quando ele está dificultando, né? Por quê? Porque se existe para as crianças que não têm uma questão cognitiva, é mais simples você construir a partir de compreensão de formas e tal, você vai aprendendo esses pequenos conceitos, porque você tem mais facilidade para abstrair esses elementos de uma experiência concreta. Para uma criança que tem justamente essa dificuldade, é a última coisa que você devia fazer. Então, o que você devia fazer com essa criança? Situações em que ela se motive, situações em que ela possa trabalhar a autonomia dela. Então, se tem lá um projeto, vamos receber a visita dos idosos, o que você pode fazer? Né? Qual que é a sua proposta? O que ela sugere? Então, se ela sugerir alguma coisa, por mais simples que pareça, isso está evidenciando o quê? Que existiu ali um movimento cognitivo de compreender a situação, de responder à situação, de se colocar no lugar do outro, né? Então tem a ver com essa questão da flexibilidade do pensamento. Então olha o quanto de coisas que você está trabalhando do ponto de vista abstrato, que é aquilo que todo mundo fica morrendo de medo. Não, vou trabalhar com o aluno no concreto. O que quer dizer o concreto e o abstrato para você trabalhar com um aluno, né? Por mais difícil que pareça o trabalho na abstração com alunos com comprometimento cognitivo, é justamente a abstração que você tem que trabalhar, né? Isso é um postulado do Vygotsky aí na teoria dele, né? Ele vai dizer que justamente porque é o que ele mais tem dificuldade, é o que é mais difícil, é isso que você precisa trabalhar. E o que é trabalhar a abstração, né? É trabalhar estas coisas que são muito mais, elas vão com muito mais profusão numa visita, do que no triângulo e na cor amarela, ali na cor azul, né? Então, dar respostas, fazer escolhas. Muitas vezes uma criança com deficiência, ela não tem oportunidade nenhuma de fazer escolha. A mãe põe, eu ponho aqui a camiseta do Mickey, que ele gosta do Mickey, põe a camiseta do Mickey, tá, mas se ele quer outra coisa, se ele não quer mais o Mickey, se ele quer escolher uma outra, você não dá este tempo para a criança poder decidir, você vai decidindo por ela. Então são pequenas coisas, né, que você que vai observando, e que é sim possível trabalhar a abstração, né, e que essa ideia da cultura maker, da construção de dispositivos para você resolver desafios, né? O que é que resolve esse desafio? É justamente aí que ela vai poder desenvolver isso, né? O Marx tem uma frase lá no Capital, que ele fala que vai falar sobre o trabalho, né, o trabalho humano, e ele faz um paralelo aí com as abelhas e com as aranhas, né, que as aranhas tecem teias que deixariam uns tecelões assim, né, fascinados, e as abelhas fazem as colmeias que um
melhor dos arquitetos não conseguiria reproduzir, mas qual é a diferença? Né? O que ele fala? O pior arquiteto do mundo, antes de construir alguma coisa, idealizou abstratamente aquilo que vai construir. O que não acontece com a abelha nem com a aranha, que constrói, faz as coisas por instinto, né? Então, o ser humano faz parte da nossa humanidade essa abstração, é fazer primeiro cognitivamente, né, mentalmente, idealizar para depois construir. Então, se a gente trabalha esse processo na escola, de pensar e produzir, né? Daí o que é muito legal na cultura maker, que você tem que fazer coisas mesmo, mas não é fazer qualquer coisa, você fez uma coisa. Então você está indo no X da questão, você está trabalhando ali de fato o que é pensamento abstrato, construção cognitiva, funções executivas, planejamento, flexibilidade, flexibilização do plano, né? Você quero fazer tal coisa. Aí você chega lá e o negócio que você pensou não deu certo, aí você faz o quê? Isso é uma habilidade extremamente importante de ser trabalhada. Como é que eu faço quando aquilo que eu planejei não deu certo? Ou às vezes aquilo que eu planejei não deu certo, ficou mais legal ainda do que o que eu estava pensando, né? Que é aquele exemplo lá do Mitchell Resnick, lá do Jardim de Infância, que ele fala do menininho que ia fazer um robozinho, e aí pôs o motor na mesa, e o motor começou a vibrar, e ele ficou encantado com a vibração. Falou, não, eu quero fazer um negócio, então, que vibre, né? É isso que eu quero um negócio que vibre, você muda aquilo. Então, tudo isso envolve pensamento, abstração, jogo, erro, hipótese, revisão, né? E se você em relação ao desenvolvimento cognitivo, todas as crianças, todos nós seres humanos, vamos ter este mesmo caminho, né? Mesmo as crianças com os maiores comprometimentos de ordem cognitiva vão fazer a mesma coisa. Né? Elas vão ter mais dificuldade, talvez, né? Por exemplo, de aprender, de acessar aquilo que elas aprenderam em outras situações, porque isso é uma habilidade, isso é algo que é mais difícil, né, na deficiência intelectual. Você tem uma experiência, você acessa aquela vida para você aplicar. Talvez ela não tenha essa mesma facilidade, mas ela vai podendo desenvolver isso. Isso é o que nós fazemos o tempo todo. E o quanto que a escola precisa, então, para poder ser mais inclusiva e mais antenada aí, né, com as necessidades do mundo atual, precisa fazer. Se ela ainda não consegue fazer isso, né, o tempo todo, porque a gente ainda tem muita coisa para transformar na escola, que ela tente fazer, pelo menos em alguns momentos, né? Você contou da experiência da visita, eu fico pensando, se a gente vai lembrar da nossa vida escolar, né? Conta uma coisa que aconteceu com você quando você estava no ensino médio. A gente lembra destas coisas, né? Putz, eu me lembro da feira de ciências. Nossa, a feira de ciências. Foi alguém que lá e contou alguma coisa tal. Então, são experiências extremamente marcantes, né? E que a gente não pode deixar de oferecer para os nossos alunos. Por mais que a situação, vamos dizer, o cotidiano ainda seja muito maçante, a gente tem que oferecer, tem que procurar uns poros aí para respirar, né? Uns buraquinhos aí para respirar. E essa questão mesmo, de fato, né? Você vai falar da experiência de como foi construir aquele projeto para você poder apresentar naquela feira de ciências. Isso que é bem marcante. Então, hoje, a escola que não trabalha com aprendizagem baseada em projetos, ou que não sabe também como fazer o grupo se engajar em relação a como trabalhar dessa forma, que gente, temos diversos tipos de professores, são pessoas, né? São temperamentos diferentes, são matérias diferentes também. Então, a escola precisa saber, de fato, conseguir engajar todos esses professores na construção de um projeto a qual envolva toda a escola e que facilite a aprendizagem do aluno. Isso vai deixar
vai deixar um ensino marcante, vai deixar essa experiência marcante ali na mente desse aluno. A partir do momento que eu me proponho a criar um projeto que ele venha a ser motivacional para mim enquanto aluno, eu não vou esquecer isso nunca. Em relação, por exemplo, a gente não trabalhou só com essa questão do projeto com a Estação Memória. Teve outros projetos que a gente chegou a trabalhar, a gente chegou a construir peças de teatros também, a gente chegou a criar músicas, letras de músicas. Então, foram trabalhadas várias ações educativas, a qual ajudou a gente também a aperfeiçoar parte do conhecimento que a gente aprendia na escola e colocar em prática. E ver, de fato, onde a gente colocava, como a gente colocava em prática o que era aprendido na escola, a importância da matemática. Teve um momento lá que eles fizeram também um outro projeto, que esse projeto, acredito, foi sensacional, que é o seguinte: o espaço eram das crianças, eles falaram isso, se o espaço é deles, eles que têm que organizar o espaço. E aí, o que aconteceu? Eles compraram para a gente aquelas réguas de arquiteto. Olha só, eu estava na 6ª ou na 7ª série, eu ainda lembro. Eles compraram aquelas réguas de arquiteto para a gente, de engenheiro, que é um triângulo, né, que você vai diminuindo e você faz a soma da metragem para você passar para o papel quanto que você diminui. Então, a gente pegava uma trena normal para medir as salas, depois a gente fazia o cálculo matemático para diminuir, para que coubesse dentro de um projeto de arquitetura, e ali a gente começou a desenhar os móveis da ONG e começar a usar de fato. Olha só, eu nem sabia o que era, mas hoje eu já sei o que é. A gente fazia o design, a gente fazia o X, né, o User Experience. Então, a gente começava a ver o que era, como que a gente colocava os móveis lá, de uma forma que facilitasse a transição das pessoas, facilitasse o abrir e o fechar de uma porta para eu pegar o material para brincar. Então, a gente organizou a biblioteca, a gente organizou o escritório, onde ficava a secretaria, a gente organizou a sala de teatro e usamos matemática, aquela coisa que todo mundo olha assim, pô, matemática é chato pra caramba, mas de uma forma diferente, eles inseriram a matemática pra gente, e a gente começou a utilizar ela na construção do nosso ambiente, e ficou marcante para mim. Imagino para os meus outros colegas também que participaram disso. Então, olha só o quão diferente é quando você se propõe a criar um projeto e estimular, de fato, o seu aluno a usufruir daquilo, a participar desse projeto. São coisas maravilhosas que podem sair daí. Então, a escola hoje, ela precisa desse e que diferencial. são extremamente marcantes, né? E acho que é uma coisa interessante, né, nisso que você está falando também, que é assim, acho que os benefícios assim são muito grandes, acho que não tem a menor dúvida, né, se você pergunta para os alunos. Acho que existe a dificuldade ainda de você aliar aquilo que é conteúdo, habilidades, né, em termos aí da nova BNCC, habilidades que precisam ser desenvolvidas com esse tipo de estratégia, né, que é mais global, né, mas que a gente precisa de uma mudança de cultura na escola, né? Acho que a gente não pode, a gente tem que cair assim da tentação de achar que não é um professor que ainda não faz, porque não é um professor que ainda não faz, né? Você pode ter um professor que seja extremamente, não, olha, eu vi isso que eu tenho que fazer e tal. Se ele está numa escola que não valoriza esse tipo de prática, ele não vai conseguir mudar, né? Não vai conseguir implementar mudança, porque é aquela história lá da andorinha que não faz verão, né? Então ele começa a fazer uma coisa mais lúdica, e aí passa o diretor lá na porta, e fala, professor, você não vai dar aula não, vai ficar só brincando aí o dia inteiro, ou seja, o que a gente precisa é de mudanças culturais. Então, você tem desde a parte de que o professor precisa... tá dando... Aqui meu vídeo parou de funcionar. Não, aqui tá ok. Não, a Carla tá com o microfone desligado. Então tá. E gente, certo. Desculpa, eu vou correr atrás de uma bateria aqui, porque eu tive que mudar de ambiente. A Carla vai ligar o microfone dela agora que ela quer falar alguma coisa. Não, por aqui tá tudo ok. Eu queria só mencionar uma coisa.
Nós já tínhamos, né? Nós temos aí, enfim, alguns educadores, pensadores, né, como o Feuerstein, que ele falava justamente sobre a MCE, que ele falava sobre a modificabilidade cognitiva estrutural. E ele Uhum, nos mostra, né, justamente isso que você está falando, que a aprendizagem baseada em projetos, ela é importante quando o professor entra dentro desse papel de mediação. E ele uhum, trabalhava justamente, né, dentro dessa parte com a inclusão de alunos, né, uhum, pensando num processo cognitivo, eram aquelas pessoas que elas eram separadas, né, do grupo escolar por N motivos e estava naquela época de guerra, enfim, que é justamente quando ele uhum, atuava, que elas eram separadas do grupo ou ficavam sempre para trás. Então, realmente, o pessoal sim. dizia que eles, né, não conseguiam aprender. E aí eram criados os projetos e eles pegavam ele pegava, né, esses alunos, juntavam eles e faziam justamente o PBL, que é o Project Based Learning. Nós temos uma Uhum, ação muito forte em relação a isso, nas escolas de outros países, né? uhum, Estados Unidos, Inglaterra, enfim. Nós temos um trabalho que eles agora, eles não falam muito mais nessa situação da inclusão na escola, porque eles já uhum, entendem que aquilo faz parte de um todo. Então, o que acontece? O movimento deles da aprendizagem baseada em projetos já acontece, inclusive, para mediação e como a parte do sistema de avaliação. Então, ah, eles acabam tirando essa questão dessas provas, né, que são realizadas, formais, padrão. Eles atendem aos requisitos políticos de cada país no que diz, eh, no que tem essa parte dessa especificidade, né, que é obrigado uhum, aqueles alunos estarem adquirindo, mas tudo baseado em aprendizagem de projetos, trabalhando justamente uhum, essa parte do desenvolvimento das competências. Né, e eles trabalham com aquele uhum, mosaico de competência. Então, isso é muito tá. interessante porque a gente vê que tem um resultado, né? A gente percebe que os alunos conseguem se engajar. O que a gente percebe que ainda tem alguma dificuldade é na parte da interação social. E Hum, eu acho que isso era uma coisa que precisava ser trabalhado na escola, porque os outros alunos, às vezes, realmente eles não têm uma aceitação legal dentro de um projeto com os alunos assim. Então a gente uhum. sente, né, essa dificuldade nessa comunidade, né, escolar que esses alunos acabam desenvolvendo. Agora, se a gente fosse pensar em ganhos, Cláudia, como é que você poderia Hum. falar esses ganhos desses alunos que estão efetivamente dentro de uma aprendizagem baseada em projetos? O que você pensa, né? Tá. Como que é isso? Eu acho que você falou uma coisa interessante, né, na coisa da interação e às vezes a dificuldade dos alunos terem uma aceitação, É. né, e os ganhos. Acho que isso acaba estando relacionado, né. Na minha experiência, o que eu observo é que a trabalhar, aceitar aquele aluno com uma diferença ou uma questão, acaba sendo muito mais fácil para os alunos, crianças, né, crianças pequenas, do que para os adultos, né. Uhum. Muitas vezes os alunos colocam, eles lá sabem, integram, e os adultos ficam ali patinando, não sabem direito o que fazer. Não, professor, ele quer isso, ele sabe, né? E às vezes você tem até que trabalhar com esses alunos para eles não sufocarem demais, não se protegerem demais o colega, né? Que todo mundo quer ajudar, quem vai fazer? Eu vou ajudar, né? Então fica aquela coisa. Sim. É claro que isso, à medida que você vai crescendo, né, os anos vão ficando adolescentes e tal, isso vai tendo mudanças, né? Mas também a gente não pode esquecer que a escola vai tendo mudanças. A escola, nos níveis mais iniciais, ela é mais lúdica, mais cooperativa, e à medida que vai avançando, ela vai ficando muito mais competitiva. Então, com raras exceções, se oferece um tipo de atividade só numa turma, e muitas vezes aquele aluno que não tem um desempenho esperado naquela atividade, ele é visto como algum estorvo, alguém que fica dificultando, que fica atrasando o ritmo, enfim. Mas é de novo aquela questão da inclusão, né? O problema é este aluno ou o problema é a falta de opções para que esse aluno Tá com possa problema. aprender, né? Eu acho que à medida que você tem um trabalho mais intencional de convivência com as diferenças, a tendência
é que a gente vá minimizando, vá superando essas questões nos níveis mais altos, assim, mais ensino médio, essas coisas assim, e também na sociedade, né? Acho que é importante a gente pensar que a gente trabalha em inclusão, não é para fazer uma coisa bonitinha, um projeto bonitinho dentro da escola, ai que lindo, todo mundo se beija, se abraça, chega na calçada, cada um que se vire, em uma calçada toda quebrada, né, para fazer um quadro bem, todo mundo tropeçando ali na calçada. Não é para isso, né? A escola tem que ser aquele lugar em que você vivencie uma prática de cidadania e que isso vá ser vivenciado na sociedade maior, né? Então eu acredito que numa sociedade devem existir pessoas diferentes, e para que exista pessoas diferentes, eu tenho que aprender a conviver com pessoas diferentes. Então eu tenho que poder esperar, não querer sair na frente empurrando todo mundo, eu tenho que poder ouvir, ou seja, eu tenho que desenvolver determinadas habilidades de convivência. Isso é importante numa sociedade? Partimos do princípio que sim, que isso é importante numa sociedade em que admite a existência de pessoas com diferenças, tem que, não adianta falar, tudo pode ser diferente, aí, mas fica na sua, não vem para cá que nós não queremos, não existe isso, né, gente? Se a pessoa existe, ela tem direito a participar de todos os espaços, né? Então, nada mais justo do que a gente, então, poder ensinar as pessoas a conviver em todos os espaços. Do ponto de vista da aprendizagem, isso, obviamente, é muito mais rico, né, do que se você... É como se você vivesse num universo de aprendizagem monocromático, né? Você se relaciona com pessoas que são sempre da mesma classe social, que têm os mesmos gostos, que vão para os mesmos lugares nas férias, que fazem... Ou você se relaciona com a diversidade, de diferentes pessoas de diferentes origens, de diferentes jeitos, com deficiência, sem deficiência, diferentes pensamentos, diferentes religiões, né? Então, você ter esse tipo de convivência faz com que você tenha, do ponto de vista cognitivo, você tem que fazer muito mais ajustes, né? Você tem que ter uma amplidão de estratégias e você vai aprendendo coisa. Você só tem um livro, pode ser um livro maravilhoso, mas só tem aquele. E você tem 200 livros, existe uma diferença, você tem mais acesso, tem mais amplidão, mais diversidade de opções, você conhece, descobri que existe um negócio que é tal coisa, puxa, me interessei por isso, quero... Se você só tem um tipo de experiência, você não descobre coisas diferentes, né? Então, a diversidade, ela algo, do ponto de vista da aprendizagem, ela é muito mais rica, né? Ela abre, né? E tem aquela questão, né? Se você não admitir a diversidade, qual é a opção que a gente tem para isso? A opção à diversidade é a opção da visão única, né? A visão única, a ditadura, vamos dizer assim, né? A imposição de uma única visão. Então, se eu não admito que o diverso é o correto, eu vou admitir, então, que aquela uma visão, a visão única é a correta. Mas aí vem a pergunta, né? Visão única de quem? Né? De quem? Sim. Quem vai se sobrepor? Quem é que tem a versão mais certa? Seriam os judeus, os cristãos, os muçulmanos? Qual é a resposta para isso? A resposta, geralmente, né, o que a história da humanidade vem nos ensinando aquele que tem a força de dominar
de se sobrepor ao outro, né? Inclusive com violência, através, é este que vai... Então é isto, a gente está querendo compactuar com isso, né, com essa visão única, assim, tipo, mando eu, obedece quem tem juízo, né, e a minha, não, quem que vai... Sou eu sou a professora, é a minha visão, vocês fiquem quietos, façam o que eu estou mandando. Então, querer a diversidade, o batalhar pela diversidade como valor na escola, é uma recusa a esse tipo de pensamento, ao pensamento em que um só fala o que está certo, em quem tem mais poder, ou de repressão, ou poder econômico, que possa moldar ou impedir outros estilos de vida, outras formas de existência que não sejam aquelas, né? Então, quando eu admito a diversidade, eu admito esta forma de viver. Então, quando a gente fala, não, a diversidade é um valor e a gente quer isso na escola, é um pacto com esse tipo de vida que a gente está fazendo, né? Então, do ponto de vista filosófico, assim, como uma opção, é muito mais profundo do que parece, né? E obviamente, te traz muito mais benefícios, não só como indivíduo, podendo ser mais livre, mais consciente nas suas escolhas, como do ponto de vista que a gente está falando, que é a coisa da escola, né, da cognição, com certeza muito mais te dá muito mais possibilidades, né? Sim. Lidar com o que é inesperado, com o que é ilógico, com o que é fora do normal, do que com aquela coisa que vem toda mastigadinha, só eu posso fazer A, B ou C. Meus alunos, tenho 30 alunos, 10 fazem A, 10 fazem B, 10 fazem C. Cláudia, você falou uma palavra agora que foi a palavra que eu queria acrescentar aí para apimentar um pouquinho mais a conversa. Você falou qual que é o significado de normal na realidade, né? Se a gente for parar para pensar na prática, as palavras, no decorrer do tempo, as palavras vão ganhando novos significados em como elas vão sendo utilizadas. Então, o normal, o que é o normal? Será que o normal é de fato eu conhecer apenas uma visão de mundo e acreditar que essa visão é a correta, é a normal? Ou seja, é normal, então, eu só separar um grupo de alunos que tenham um tipo de capacidade cognitiva já segregada, vamos chamar assim, e aí é normal eu ensinar só esses alunos, ou eu agregar outros alunos também que tenham outras capacidades cognitivas mais apuradas ou menos, e ajudá-los também a crescer junto com o grupo. Então, o normal acaba se juntando muito com o tradicional, com aquela visão que uma única pessoa tem de mundo e falar isso é certo e é certo a vida inteira. Então, por exemplo, eu aprendi assim, primeiro assim, eu nasci assim, eu aprendi assim e vou morrer assim. Não, gente, não é assim. É engraçado, mas eu vou, desculpa, é que assim, as minhas raízes, elas também estão fundadas elas estão fundadas no cristianismo. E aí você vê aquela palavra que o cara fala assim, que o meu povo morre por falta de conhecimento. É isso, é falta de você adquirir sabedoria. Então, muitas das vezes, você está perdendo muitas oportunidades ou está fechando a sua visão porque você só está olhando para um único sentido, só está buscando um único conhecimento e achando esse conhecimento de normal. Sendo que não, o normal, de fato, é você adquirir o conhecimento, é você conhecer o leque de diversidade que existe e aprender a lidar com isso. Então, a professora, para ela, não é normal ela conseguir falar com um coleguinha do menino por ele ter uma dificuldade cognitiva, mas, em compensação, para a criança que acabou de nascer e vir ao mundo, para ele é normal. Ele consegue se comunicar com uma outra criança que tem uma dificuldade, por exemplo, que seja autista ou alguma dificuldade para se expressar, porque para ele é normal conseguir identificar a linguagem dele. Então, são provocações que a gente precisa começar a refletir. O normal é o correto? Ou o normal é eu aceitar tudo? Ou o normal é eu olhar, conhecer, pensar e, a partir daí, construir o sensato? Sim. Não, com certeza, né? Acho que a palavra normal, ela é uma palavra que o educador devia fugir dela com todas as suas forças, na sua velocidade máxima, né? Porque ela é uma palavra
perniciosa para o trabalho educativo, né? Porque o que significa normal? Normal é aquele conceito matemático, né? A curva normal, né? Onde que a maior incidência, a maior parte das pessoas está lá naquele sino, né? Ela está ali naquele meio da curva, e as pontinhas seriam aqueles que se destoam, né? Ou aqueles além daquele critério, ou abaixo daquele critério, ou muito acima daquele critério, mas a maior parte está ali, né? E na educação isso é muito ruim, porque fica a ideia de que o correto é estar ali naquela média, né? E aí, então, quem está fora não tem um lugar de existência mesmo, né? Como se você não se adequa, não entra naquele padrão, você não tem como, você não é aceito, você não tem como existir ali, né? E isso já na história da educação, isso a gente já teve muita exclusão por conta disso, né? Acho que a psicologia, por exemplo, é uma que tem que fazer a sua meia-culpa, né? Porque durante muito tempo serviu a educação através, por exemplo, da classificação de inteligência, né? Então, você aplicar testes nas crianças para dizer, ó, este vai aprender, este aqui não vai aprender, este aqui vai para a escola especial, esse pode ficar na escola. Então, isso foi uma forma de você segregar muito, muito grande, né? Baseada em critérios. Que são esses testes, né? O que são esses critérios? Muitas vezes, isso a pesquisa mostra, que crianças que vivem na cidade, que têm maior repertório cultural, conseguem muito melhor nestes testes do que crianças que não têm essa experiência. Então, é aquela velha história também aquela pesquisa famosa, né, de matemática, na vida 10, na escola 0. Então, aquela criança que é uma pesquisa dos anos 80, que foi feita por Terezinha Carrara, né, se não me engano, que os meninos vendiam lá o coco na feira, sabiam dar o troco. Um coco é 1,50, 3 cocos são 4,50, eu dou 10, toma aqui o troco. Né, e conseguiam fazer tudo isso, conseguiam explicar quais eram as estratégias que utilizavam para fazer isso, só que quando na escola vinha o caderno, ele não conseguia fazer a conta, né, não conseguia fazer essa transposição. E aí a questão era, né, como é que você consegue se aproximar do que a criança sabe para poder partir daí, ao invés de dizer, não, esse menino não tem jeito, ele tem uma deficiência intelectual, ele não sabe, ele não consegue fazer conta, né? E na verdade não é que ele não consegue, ele dentro de uma experiência concreta, um desafio real, algo para que ele está motivado, ele consegue agir de uma forma muito mais eficiente do que na escola, em que ele não consegue entender aqueles critérios, né? E aí isso é classificado, né, como aqueles que são normais e aqueles que são anormais, aqueles que são que têm uma deficiência, que não. E isso é muito pernicioso, né? Do ponto de vista da escola, isso é muito ruim. Não só porque produz uma exclusão, porque produz a negação da sua existência enquanto educador. Educador é aquele que ensina. Se eu tenho alguém que eu acho que ele não é passível de aprendizagem, eu nego a minha existência, porque eu não ensino, porque aquele, né, eu entro num beco sem saída. Então, não é esta a minha visão tem que ser, eu sou aquele que ensina, e eu ensino a todos. E quem vai vai dizer qual foi o sucesso da aprendizagem, é a aprendizagem em si. E não mas ele tem 10 anos e ainda tá silábico com valor. Não é isso que eu tenho que ver, né? Eu tenho que ver o quanto este aluno avançou em relação a ele mesmo. Em fevereiro ele estava assim, em abril ele estava assim, em agosto ele estava assim, agora em dezembro ele está desse jeito. É com isso que eu tenho que comparar, né? E não com, mas crianças com 8 anos, né? Não é isso. O parâmetro tem que ser ele, em fevereiro, né? E isso faz muita diferença também, né? Sim, é legal porque, né, Carla, a gente fez um trabalho em relação ao livro do Kim Robson, e ele fala justamente sobre essa questão da padronização da avaliação. E em vez de você avaliar o aluno de forma individual, não só o aluno, né,
vão se criando padrões de avaliação, você jogar todo mundo ali, vamos chamar assim, no mesmo balaio, sendo que o correto, de fato, é você prestar atenção em como você pode avaliar cada aluno em relação às habilidades que ele tem. Ele pode não ter desenvolvido essa habilidade nesse momento, mas aqui, futuramente, ele pode chegar a desenvolver essa habilidade. E é engraçado essa questão também, você falou da feira em relação à criança, muitas vezes sabe passar o troco ali, mas quando ele chega na escola, ele não consegue. Mas por que será? Será que a estratégia que eu estou utilizando é a mais adequada? Será que por que eu não pego um pouquinho do exemplo lá de Paulo Freire e pego a realidade dele e insiro a realidade dele na sala de aula? Então, eu vou ensinar formas geométricas, mas por que eu não começo ensinando formas geométricas a partir das brincadeiras que ele faz? Aí, por exemplo, o futebol. Aí você fala, mas, futebol, aí tem aquele professor que tem aquele preconceito pro futebol. Não, futebol não, eles estão cansados, eles precisam ver outras coisas, não vão aprender só vendo coisas de futebol. Mas no futebol tem os elementos que você pode utilizar do jogo para estimular a aprendizagem. Tem a bola, a forma geométrica transcircular, tem o campo, que é o retângulo, tem a meia-lua, tem, enfim, gente, olha só, é mais uma questão de sensibilidade, de fato, a gente precisa começar a ter uma sensibilidade e conhecer o nosso aluno e, a partir do conhecimento dele também, ensinar. E é assim, acho que assumir um compromisso revolucionário com a educação, né? Fazer coisas que realmente vão mudar. Eu estava lembrando daquele pessoal lá da matemática humanista, que eu acho ótimo, assim, as coisas que eles falam, o professor Carlos Matias, né? Ele estava vendo uma live e ele falando, né, dando um exemplo, que ele tinha um aluno que tirou 4 na primeira prova lá de matemática. Depois, na seguinte, tirou 10, né? E aí foi ver a média dele era 10. Aí o aluno foi falar com o professor, não, professor, está errado, a minha média tem que ser 7, né? Porque eu tirei 4 e depois tirei 10, então a média dividida por 2 tem que dar... Ele falou, não, a sua média é 10, porque você conseguiu superar aquela dificuldade que você estava no começo, e você atingiu o objetivo para que eu esperava de você nesse semestre aí. Então, a minha média é 10, porque você conseguiu. Quer dizer, olha, imagina você pensar desse jeito, o quanto que você, né, tem que fazer é altamente revolucionário. Né? Então, fala, não, mas ele tirou 0,35, né? O professor às vezes se pega naquele décimo, naquela coisa, fala, mas o que é que você quer com aquilo? Né? O que ele fez? Né? Então, a nota não como refletindo como algo para punir, mas algo que reflita, de fato, o processo do aluno. Né? Então, acho que é revolucionário nesse sentido. Né? Professora Cláudia. Fazer coisas revolucionárias. Tá ok. Gente, o papo com a professora Cláudia tá demais, tá gostoso, mas, olha... Não sei se você olhou para o relógio, mas... Eu olhei agora, quando você falou, falei, nossa, já está tarde. Já está tarde. Eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a presença da Carla, agradecer a presença de você que está aí em casa nos assistindo, no carro, na lanchonete, no trabalho, onde quer que você esteja aí. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por assistir a gente. Continue assistindo e compartilhando os nossos vídeos, as nossas lives, pois elas têm conteúdos que irão ajudar não só você, mas a outros educadores também a começar a transformar a nossa educação, porque quem tem a ganhar quando a nossa educação é transformada é o nosso país, é a gente consegue diminuir a miséria, a gente consegue diminuir a pobreza, a gente consegue diminuir a fome, a violência. Enfim, a gente consegue pensar e refletir sobre vários problemas sociais e como solucioná-los. E não ficar apenas também na teoria, tá, gente? A gente está falando de educação make, que é para ficar na ação também. Então, vamos produzir aí benefícios para esse nosso país. Professora, vou deixar a senhora finalizar aí, passar a sua última mensagem, depois pode passar em seguida para a Carla, depois a Carla retoma para mim, eu passo os recados finais, depois a todo mundo tchau. Eu acho que é isso, queria agradecer pela atenção de vocês, é uma delícia conversar com vocês, o tempo passa super rápido mesmo, é quase um churrasco, a gente conversa de vários assuntos. Ainda vai rolar.
o Estou assunto sendo que a gente cobrada anda disso, estou sendo cobrada. Está em alta esse assunto. Chega alto esse assunto. Mas eu acho que é um assunto super importante, eu acho que a gente e que a gente fica empolgado mesmo, né? Quando a gente fala em uma escola mais ativa, mais viva, mais dinâmica e por isso mais inclusiva também, né? Acho que é um adjetivo que nem precisaria estar. Uma educação que é criativa, ativa, envolvente, ela por si só ela é inclusiva, né? E ela atende a todos. Então, acho que é isso. Obrigada aí por mais essa oportunidade com vocês. Maravilha. Vai com você, Alex, ou eu passo a agenda? Eu passo a agenda, então. Pessoal, vamos passar aqui a agenda. Olha, o Benê Moreno, ele fez uma pergunta, mas pelo horário não dava mais tempo, mas aí a Cláudia dá uma passada depois nos comentários, tá? Para passar dar aquela resposta, aquela orientação para vocês, tá? Tudo aquilo que foi mencionado durante a live que ela falou, vocês viram que eu compartilhei para vocês, a matemática humanista, enfim. Eu sempre busco e coloco os links para vocês irem buscarem, né, o algo a mais nessa live, ok? Bom, vamos lá. Dia 16 de setembro, nós vamos ter a Roberta Guadanucci aqui, com a live Os Novos Caminhos da Educação Bilíngue. No dia 21 de setembro, nós vamos ter o Sebastian Gerlich, falando sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. Dia 23 de setembro, nós vamos ter aqui a doutora Elaine de Sarno, em função do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, e ela vai estar aqui conversando com a gente também. Dia 28 de setembro, nós vamos ter aqui o Benê Moreno, com a live Educação Inclusiva e Musicalidade. No dia 30 de setembro, Marisol Melo Alves, da Microsoft, vai estar aqui falando com a gente sobre gestão de carreira, ok? No dia 7 de outubro, nós vamos estar de novo aqui com o professor João Santana. Seria a terceira live, tá? De uma sequência, de uma série aí que a gente fez, falando sobre o uso de ferramentas virtuais na educação. Nós vamos fechar esses tópicos com ele, que é o último, ok? No dia 9 de outubro, eu e o Alex vamos estar conversando aqui com vocês sobre a cultura maker na educação. No dia 12 de outubro, nós vamos fazer uma reprise. Qual reprise vai ser? Nós vamos esperar vocês comentarem alguma coisa, ver o que vocês querem saber. Nós temos aí o nosso canal com todas as nossas reprises gravadas, sabe, que no YouTube, da Classmaker Educação. Então, vejam uma live, de repente, que vocês acham que o assunto é pertinente, é muito interessante. Vamos ver aí o que a gente conversa, o que vocês acham de interessante. E aí o Alex providencia essa reprise para vocês, ok? No dia 14 de outubro, nós vamos ter o Elis Merlin. E ele vai estar... Merlin, gente, Merlin. O mago da educação. Esse Alex traz as coisas assim bem diferente para a gente. Ele vai estar falando sobre práticas de metodologias ativas. No dia 19 de outubro, nós vamos estar aqui comigo e o Alex. Também o nome é fácil. Gente, é muito fácil. Falará sobre o quê? É Luke Zick, é muito fácil também. Nós vamos estar mostrando aqui, batendo um papo, falando sobre como aplicar RSV na educação. RSV, redes sociais virtuais. Gente, não é a mesma coisa que rede social, ok? Quando a gente fala de rede social virtual, a gente fala sobre redes emergentes e redes sociais novas, ok? E o legal é que o pessoal que está fazendo o curso de redes sociais na educação está aprendendo todos esses conceitos e também como utilizá-los em sala de aula, como utilizá-los aí a favor da educação. Com lição de casa, hein, gente? Com lição de casa. Porque quando a gente senta para analisar uma rede social virtual nossa, a gente encontra muitas dificuldades porque estão cheias de erros. Tá? E a gente tem uma dificuldade em consertá-los, porque já se passou muito tempo e nós já estamos com isso daí circulando e ele poderia acabar nos trazendo prejuízos. Então, como acertar isso, né? Como fazer o correto? Como chegar àquilo que a gente precisa? No dia 21 de outubro, nós vamos estar aqui com o Natan Rabinovich, falando sobre aprendizagem criativa na educação. No dia 23 de outubro, nós vamos estar aqui com a professora doutora Ana Maria de Grado Hessel, falando sobre o pensamento complexo de Morin. No dia 26 de
no dia 26 de outubro, nós vamos estar com o Adelson Mesquita. Nossa, Mesquitas! Agora que eu percebi, Mesquitas, gente. Adelson, olha que coisa, gente. Eu resolvi isso a tarde toda e agora que eu falei. Não, olha, eu não vou nem dizer o que eu estou pensando, mas vamos lá. Adelson Mesquita, falando sobre segurança cibernética na educação. Gente, a gente falou sobre isso quando a gente trabalha com fake news e informação midiática. Importante esse tema. Sim. No dia 28 de outubro, nós vamos estar trazendo aí uma das séries de 3 sequências da doutora Elaine. Então, do que eu quero falar? No dia 28, nós vamos estar fazendo o quê? Mitos ou verdades sobre esquizofrenia. Essa daí vai ser a primeira. A segunda, mitos ou verdades sobre demência, é a segunda. E mitos e verdades sobre Alzheimer e entrando com autismo, ok? Ela falou que são coisas bem diferentes, né? E que as pessoas confundem muito esse tipo de tópico, porém é um tópico que não dá para abordar 4 coisas em uma live só. Ela falou, são trabalhos diferentes, pontos diferentes, relações diferentes. Então, esses são os tópicos que ela fez a sugestão e nós vamos estar trazendo nessa sequência para vocês que nem fizemos com o João, tá? E no dia 18 de novembro, as outras datas ainda não estão fechadas, porque nós estamos compondo a agenda de novembro. No dia 18 de novembro, nós vamos ter aí a Tatiana Paz. Ela vai estar falando sobre mulheres negras e a autoria na cybercultura. Estamos procurando assim montar assim uma agenda legal, porque o ano que vem nós entrando, colocando um pé muito forte no ensino híbrido, a gente vai precisar de muito respaldo, muita estrutura, muito embasamento. E, lógico, é apenas uma live, a gente sabe que isso não é um curso, ok? Não substitui um aprofundamento no assunto, ok? Ou um conhecimento melhor, mesmo que não seja um aprofundamento, tá? Algo para mais de, sei lá, 100 horas, 80 horas, não é disso que a gente está falando. Então, é por isso que eu sempre procuro dar esse auxílio quando as pessoas falam aqui na live, são nossas convidadas, eu sempre vou colocando algo a mais, porque, de repente, para dar uma lida, e aí vocês descobrem coisas interessantes. E aí vocês podem, de repente, até estar conversando com a Cláudia em um outro contexto, ok? Bom, vou passar agora para o Alex. O Alex, passa aí a mensagem das nossas redes sociais e os nossos cursos, que eu acho que agora a internet dele tá legal. Tá, agora ela tá melhor. 3.0. Ai, que bom. Ok, gente. Vamos lá. Daqui a pouco chegar na 4. Isso que eu ia falar. A gente já tá na educação 4.0, internet 4.0, né, gente? Eu brigo tanto com os meus alunos sobre isso, que eu falo, gente, estamos atrasados, estamos na educação 7.0, que é educação pós-pandêmica, e a gente está lá na 4.0 em muitos lugares falando em 2.0, então está muito difícil para a gente conseguir sintonizar essa história, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, passando recadinhos básicos para vocês rapidão em relação aos cursos da Classmaker que vão rolar nos próximos meses. Então, vamos lá. No mês de outubro, 5 de outubro, começa o curso de construção de mundos virtuais por meio do software Minecraft. As aulas vão ser de segunda e quarta, no período da tarde. Depois nós temos, no dia 13/10, a aprendizagem criativa com a Maria Parlato. Os cursos serão de terça e quinta, também no período da tarde. E aí temos em novembro o curso de educação 4.0 com quem? Carla Lukzik, essa aqui nos acompanha em todas as nossas lives, de terça e quinta, das 14 às 17h30. Então, todos os cursos que eu passei para vocês, eles serão no período da tarde. Então, a gente vai ter o curso de mundos virtuais em outubro, o de aprendizagem criativa também em outubro, e em novembro, o curso de educação 4.0. Desculpa, faltou falar um detalhe. Também a gente tem o curso do Benê Moreno, que ele vai falar sobre a musicalidade na educação, tá? E esse curso vai ser agora em outubro também. Detalhe, quem tiver interesse em fazer qualquer um dos cursos, entre em contato com a gente, entra no site da Classmaker, www.classmakereducação.com.br, ou manda mensagem aqui também no direct da Carla, ou entra em contato com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp, que a gente sempre manda os posts aí nas redes sociais, com o nosso telefone e também os valores dos cursos, tá ok? Uma coisinha básica que o Benê pediu para falar para vocês, que eu acredito que eu não consegui falar naquela hora no começo, porque minha internet estava oscilando bastante aí, a onda estava vai, vem, vai, sobe, desce aí, então
acabou acontecendo que agora ela estabilizou, né? A maré tá boa. O Benê pediu para avisar para vocês que o curso dele é principalmente para professores que querem utilizar a musicalidade, a música na sala de aula, e muitas das vezes não sabe como. Às vezes, o professor acredita que para usar a música ele precisa saber cantar, saber tocar um instrumento. Não, ele vai justamente ensinar as possibilidades de você utilizar a música como um processo de aprendizagem e ensino na sua aula, tá ok? Outra coisa básica, os nossos cursos eles estão sendo ministrados à tarde, porém, se você não tiver disponibilidade para fazê-los à tarde, vocês podem entrar em contato com a gente e a gente verifica a possibilidade de abrir turma em outros horários. Por enquanto, a gente não tem só no horário da madrugada, porque a Carla precisa dormir. Verdade. E também Verdade. os profissionais, né? Isso. E uma outra coisinha, acesse nossas redes sociais, compartilhe as nossas lives, compartilhar o conhecimento é sempre bom. As outras pessoas também precisam ter acesso ao conhecimento e é importante que você divida isso com a galera, justamente para que a gente possa cada vez mais construir um mundo melhor e mais consciente, tá ok? Acesse nosso canal no YouTube, aperta lá no sininhozinho, que a Carla fala direto para apertar lá no sininho, clica lá no sininho, né? Senão vai apertar, não, clica lá no sininho e fica por dentro de todas as nossas lives. Se você não teve tempo de assistir a nossa live em tempo real, indo lá no canal do YouTube, você consegue acessar e ver todos os conteúdos que a gente tem disponível lá. Gente, tem conteúdo pra caramba, conteúdo de qualidade, pessoas maravilhosas como a professora Cláudia que vieram aqui, falar um pouquinho sobre a experiência deles em sala de aula com a educação ou com um tema que eles resolveram pesquisar aí no decorrer da vida, tá ok? Então, mais uma vez, gratidão a todos vocês. Brigadão, professora Cláudia. Brigadão, Carla Luxic. E brigadão, mais uma vez, a você que está aí nos assistindo, porque a gente faz isso para você. É que a gente quer que você também seja diferença nesse planeta, nessa terra, e que a gente venha sempre evoluir juntos. Gratidão a todos vocês. Brigadão. Bom, pessoal, boa noite, então. Nos vemos aqui na quarta-feira, no dia 16, então, com a Roberta, ok? Vamos assistir essa live junto com ela. E podem deixar suas perguntinhas, de repente, algumas observações, reflexões, podem passar para a Cláudia, porque ela sempre entra depois para ler, ou ela sempre faz um complemento, tá? E eu vou estar divulgando as redes sociais da Cláudia também aqui nos nossos comentários para vocês, ok? Não se esqueçam das nossas redes sociais, www.classmaker.com.br, nossa rádio classmaker.com.br, gente, 8.000 pessoas. 8.000, é muita gente na rádio, é muito educomunicação. Então, assim, vou estar compartilhando com vocês tudo isso, já comecei a colocar alguma coisinha, e aí eu também vou estar compartilhando da Cláudia para vocês. Beijo no coração, gratidão por vocês estarem aqui, já estão convidados para a quarta-feira. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Alex, e a gente se vê lá. Boa noite, beijo!